Olá, eu sou a professora Isabela Alencar e nessa aula a gente vai fazer só um resumão sobre os grupos de artrópodas, para fixar bem as características que diferenciam os grupos. Então eu trago para vocês um quadro comparativo dos artrópodes, com o nome dos táxons, um exemplo, a configuração do corpo em tagmas, a quantidade de pares de antenas, as peças bucais, quantidade de apêndices locomotores e alguma observação importante. Então, o primeiro subfilo são os quelicerados, tá certo? Que o principal exemplo são as aranhas, os escorpiões, tá? Lembrando que o corpo deles é dividido em céfalo-tórax e abdômen e que eles não apresentam antenas, mas apresentam quelíceras e 4 pares de pernas para locomoção. Como observação eu trago aqui, que eles apresentam os pedipalpos, que são apêndices relacionados à região anterior, do corpo, para manipulação de alimentos, para manipulação de parceiros para a cópula, tá certo? É uma estrutura bastante importante. Então, os quelicerados têm corpo dividido cefalotórax e abdômen, apresentam quelíceras, pedipalpos e 4 pares de pernas. Os crustáceos tem como exemplos os camarões, as lagostas, os siris, os caranguejos. E por ser um grupo muito diverso, inclusive possivelmente polifilético, ou seja, com múltiplas origens, provavelmente no futuro a gente não vai estudar crustácea dessa mesma forma. Provavelmente vai haver vários grupos derivados de crustácea, certo? E o que reflete nessa possibilidade é que não há uma definição sobre os tagmas. Existem espécies que têm cabeça, tórax e abdômen, outras que vão ter céfalo-tórax e abdômen, e ainda algumas que vão ter cabeça e tronco, tá certo? Mas uma característica exclusiva que todos os crustáceos apresentam são 2 pares de antenas. Eles têm geralmente uma antena um pouquinho mais curtinha e uma mais longa, tá bom? Eles apresentam mandíbulas e cada grupo vai ter uma quantidade de pares de perna. É mais uma evidência de que provavelmente crustáceo não é um único grupo, tá certo? E como curiosidade, um lembrete, o exoesqueleto dos crustáceos tem impregnação de cálcio, por isso eu trouxe aí cutícula calcária. Os hexápoda incluem os insetos, lembrando aí que eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e um único par de antenas. São animais mandibulados, que apresentam 3 pares de pernas, E a observação trago aí que é a presença das asas. Nem todos os insetos têm asas, mas muitos têm. Sem contar que a asa é realmente uma estrutura locomotora fantástica e a gente precisa dar esse destaque, Vou fazer um outro parênteses. Muitas vezes na biologia os nomes nos dão indicação. Então, se você pega a palavra hexápoda, não esquece de, antes de desistir de saber quem são, quantas pernas tem, observa a palavra, Hexa, 6, poda, pés. Lembrando que em artrópoda o termo técnico correto são pernas. Então, 6 pernas ou 3 pares de pernas, tá bom? E aí a gente tem o último subfilo, que são os miriápodes, que tem 2 grandes grupos com diferenças importantes, a ponto de eu inclusive separar nesse quadro comparativo. Os diplópoda, que tem como principal exemplo os emboás, e os quilópodas, que tem como principal exemplo as lacraias. Ambos vão ter o corpo dividido em cabeça e tronco, um par de antenas, mandíbulas, mais os diplópoda vão ter 2 pares de pernas por segmento. E aí eu vou fazer uma observação. Diplopoda, diplo, dobro, 2 pares de pernas por segmento. Então, um nome ajudando você a ter as características diagnósticas. Lembrando que essas pernas são mais ventrais
e em grande quantidade atrapalham um pouco o movimento, eles são mais lentos, então eles não conseguiriam fugir de predadores. Então, uma estratégia que eles adotam para se defender, né, é enrolar o próprio corpo em si mesmo. Então, eles se enrolam, tá bom? E, por fim, os quilópodes, né, vão ter um único par de pernas por segmento e vão ter uma estrutura para inocular toxinas, que é chamada de forcípulas. Beleza? Esses são os principais grupos de artrópodas e eu espero que esse quadro comparativo ajude você a fixar melhor essas semelhanças e diferenças que eles apresentam, tá certo? Muito obrigada, gente. Espero ver vocês numa próxima aula. Até mais!